das Escrituras. E dentro do contexto, ou melhor, do texto que a pastora Elisete pregava, eu comecei a viajar com o Espírito Santo dentro das Sagradas Escrituras. E comecei a notar, a reparar, a meditar cada ser, cada homem de Deus que teve um chamado, que foi levantado, que foi escolhido por Deus para fazer a obra. E observei que todo homem, que toda mulher chamado por Deus dentro das Sagradas Escrituras tiveram que abrir mão de tudo, tiveram que deixar tudo para trás. Eu me encontrei com Abraão. Abraão era um filho rico, um homem que tinha uma herdade para herdar do teu pai na terra de Ur dos Caldeus. E quando ele ouviu o chamado de Deus, ele larga tudo e parte em direção do deserto, sem beira, sem eira, sem destino. Ele larga a sua família, ele larga a sua descendência, ele larga a sua herança e parte de encontro ao Deus que o convocou, ao Deus que o chamou. Eu vejo José. José era um príncipe, um dos 12 da tribo de Israel, filho de Jacó. Para José ser um rei, para José ser um governador, para José herdar as bênçãos celestiais, ele teve que largar as bênçãos materiais, ele teve que deixar de ser um príncipe, ele teve que deixar o seu legado, ele teve que abrir mão da sua prosperidade, do seu nome. E ele parte em retirada ao Egito, e ali ele vive como escravo. E Jesus nos conta, ele nos fala que para o homem nascer é preciso morrer. Jesus nos fala que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Eu encontro com Moisés, e sentado aqui o Espírito Santo, ele me levou até Moisés. Moisés era um príncipe, era um egípcio, morava num reino, dentro de um paraíso, tinha de tudo, comia do melhor. Mas quando ele recebeu um chamado, e Deus falou com ele: eu te farei juiz desta nação, eu te farei um líder de Israel, eu farei de ti um líder para tirar o povo de Israel do deserto. Moisés teve que deixar de ser um príncipe. Moisés teve que deixar a sua riqueza, a sua prosperidade. Ele teve que viver no deserto, ele teve que ter um aprendizado, ele teve que crescer no conhecimento e da graça do Senhor, como fala Paulo: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E eu meditando, eu percebi que todo homem que foi chamado por Deus, ele teve que passar por um processo de dor, um processo de sofrimento, um processo de calúnia, um processo de rejeição, um processo de fome talvez, um processo de abstinência. Mas ele teve que largar tudo para receber algo de Deus. Jeremias era filho de um sacerdote rico. Jeremias era um homem abastado. Jeremias tinha um sonho. Jeremias queria casar com uma bela moça, mas Deus tinha outro plano de vida para Jeremias. Jeremias foi levantado como profeta no tempo do rei Ezequias. E Deus falou para Jeremias: tu não vai mais casar, tu serás um profeta, tu profetizarás a destruição de Israel, a chegada da Babilônia e a destruição deste país, porque Israel está mergulhado no pecado. E para o homem e para uma mulher ser usado por Deus, ser separado por Deus, ser escolhido por Deus, este homem, essa mulher tem que estar disposto a abrir mão do seu reino terreno, tem que estar disposto a largar as suas iguarias terrenas, tem que estar disposto a largar
conhecimento e a sua sabedoria. E o Espírito Santo continuou a me levar dentro da sua palavra. E eu continuei a meditar. Porque o profeta, o ungido, a ungida de Deus, a profetisa, ela não fala aquilo que o homem quer. Ela não fala aquilo que ela aprende na terra, mas tudo que o ungido e a ungida de Deus fala é aquilo que vem do céu. Pois o profeta é a boca de Deus na terra. É por isso que a Bíblia fala: ouço meus profetas e prosperareis. O Espírito Santo continuou a me mostrar que nenhum destes profetas, nenhum destes reis teve uma vida de glória, teve uma vida farta, mas teve uma vida de sofrimento, de dor. Porque a fartura, ela é espiritual, a glória, ela é espiritual. E o Espírito Santo me mostra dentro da sua palavra que ainda que o profeta, que a profetisa, ele seja caluniado, Deus sempre vai honrar. Ainda que o profeta, ele seja colocado dentro de uma sepultura como Daniel, Deus o ressuscitará. Ainda que o profeta seja colocado num calabouço como José, ainda que o homem tente destruir o profeta, a profeta, o ministério, Deus sempre vai sustentar com sua destra. Aleluia. A Bíblia nos mostra como foi pregado o apóstolo Paulo. Ele não viveu um mar de rosas, ele não viveu um mar de maravilhas, mas a palavra fala que depois dele largar os sacerdotes, ele largar a doutrina dos fariseus e se converter, ele teve uma vida de perseguição. Ele andou de lugar em lugar sendo perseguido. Ele foi maltratado, abandonado pelos discípulos, mas mesmo assim ele não perdeu a sua fé. O justo, ele vive pela fé. Tem pessoas que acham que se Deus não dá nada para elas, elas não fazem nada para Deus. E Deus não procura homens e mulheres que estão com interesses terrenos. Deus procura homens e mulheres que estão com interesses espirituais, interesses celestiais, interesses de conversão e salvação de almas. E a palavra fala que Paulo, ele constituiu várias igrejas, ele desvinculou a nossa fé do judaísmo. E a Bíblia fala que mesmo em Roma, um homem fiel a Deus, ele foi crucificado, não numa cruz. E eu vejo Paulo preso na sua cela, e o juiz dá a sua sentença, e a sentença de morte era a decapitação. Um dos maiores apóstolos, um dos maiores servos de Deus, um dos maiores ungidos de Deus, um dos maiores escolhidos, um homem que disse: eu não sou uma das colunas da igreja, eu não sou um pai da igreja, eu não sou Pedro, eu não sou Tiago, eu não sou João, mas nem por isso Deus deixou de me usar, nem por isso Deus deixou de me levantar. Pelo contrário, o meu ministério tem se manifestado com poder, prodígios e milagres. Deus honra o seu profeta na perseguição, Deus honra os seus profetas na calúnia. E a palavra fala que Paulo parte para o matadouro. Paulo parte para o seu encontro com Jesus. O encontro de Paulo com Jesus não foi nos ares, como uns almejam. O encontro de Paulo não foi com a chegada do mestre, que veio sobre as nuvens com a coroa de glória, sentado no seu trono, e arcanjos, querubins, serafins do seu lado. Mas o encontro de Paulo com o mestre Jesus foi diante de um lugar onde que se decapita cabeças. O encontro de Paulo com Jesus foi no lugar onde se corta a cabeça, um lugar chamado guilhotina. O encontro de Paulo não foi numa mesa farta. O encontro de Paulo
fazendo. Se você estudar a Bíblia, todos os homens, todos os servos de Deus que completaram a sua missão, que fizeram uma grande missão na terra, tiveram seus corpos dilacerados como Pedro. Pedro foi pregado de cabeça para baixo. Uns foram queimados a fogo, outros foram picados, cerrados ao meio. E Paulo procurou ser um discípulo de Cristo. Eu quero agora entrar nesta palavra de Filipenses capítulo 2. A visão espiritual de Paulo era tão excelente, era tão perfeita, que a visão dele era ser igual a Cristo e ensinar o povo, ensinar a Israel, ensinar os gentios a ser igual a Cristo. Mesmo Cristo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se humilhou. E na forma humana foi obediente. E foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. Ei, olha o exemplo de Paulo. E Paulo, no mesmo sentido, ele seguiu o caminho do mestre. Ele morreu como mestre. Ele foi sacrificado. Às vezes achamos que não podemos porque sofremos muito. Às vezes reclamamos porque somos muito perseguidos. Às vezes andamos chateados porque as coisas não é da forma que a gente quer. Não recebemos a glória devida que achamos receber. Não crescemos da forma que almejamos. Tudo é feito conforme a vontade de Deus. Tudo é feito conforme Deus quer e não como você quer, meu irmão. Deus te escolheu, te chamou para a igreja e te capacitou para fazer aquilo que Ele quer e não o que você quer. Aleluia. Não sei se vai ser como um Paulo decapitado ou como Jeremias cerrado no meio, apedrejado. Não sei se vai ser como Pedro de cabeça para baixo. Mas aprenda que na presença de Deus Deus vai fazer com você aquilo que Ele quer e não o que você quer. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo no sofrimento, mesmo na dor, quando você dizer: Senhor, eu não aguento ser crente, eu não aguento ser cristão, você vai orar a Deus como Paulo e vai pedir a Deus que afaste de você a sua dor, a sua aflição, a sua necessidade, o seu sonho. E o Senhor Jesus vai te dizer: a minha graça te basta, a minha graça te basta, glória a Deus, a minha graça te basta, porque Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Ele vai falar: a minha graça te basta. Quando alguém te perseguir, Ele vai te dizer: a minha graça te basta. Glória a Deus. Sentir fome, sentir solidão e for para o matadouro, Ele vai te dizer: a minha graça te basta, porque a minha glória Ele se manifesta na fraqueza. Eu posso ouvir o glória. Glória! Aleluia! Graças a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A minha graça te basta, diz o Senhor. Aprenda isso, viva isso, materialize esta palavra na sua vida. Você não precisa ter nada, você não precisa ter aparência, você não precisa ter dinheiro, porque a graça de Cristo te basta. Glória a Deus. Ei, quanto mais pequeno você achar que você é, mais grande para Deus você vai ser, porque Jesus fala que aquele que é pequeno é que ele é grande nos céus. Jesus fala a respeito de João Batista e as pessoas falavam: Senhor, então ele é grande no reino dos céus. Jesus falou: não, o menor do que ele é maior do que ele. Então eu quero te falar nesta noite:
Não importa a sua estatura, a sua condição financeira, o seu estudo, importa a graça de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Importa a graça que foi derramada na cruz do Calvário. Porque o ministério, como Paulo pregou, é o ministério da nova aliança, que foi derramado na cruz do Calvário. E quando este sangue ele foi derramado na cruz do Calvário, o véu dos tempos se abriu e a nossa capacidade ela passou a vir de Deus através do Espírito Santo. Agora depende de você, como um desses homens, encarar o seu deserto, se preparar, colocar a sua vida no altar de Deus, morrer para o mundo, para as suas vontades, deixar de ser menino, porque criança quer, quando quer uma coisa não tem jeito. Já viu uma mãe que tem um filho que leva ele no supermercado e ele quer, e se não dá, o pau quebra, se não der, o barraco está armado no supermercado. Infelizmente tem pessoas assim nas igrejas. Elas são como criança, elas querem o ministério dela do jeito delas, elas querem que aconteça da forma delas. Imagine bem se Jeremias falasse: Senhor, apedrejado eu não morro, e Paulo, decapitado eu não vou, e Pedro de cabeça para baixo não. Ei, Jesus te chamou para caminhar com Ele da forma que Ele quer e não da forma que você quer. Jesus te convidou para andar com Ele e fazer aquilo que Ele quer e não o que você quer. Então você vai ser sempre envergonhado, você vai ser sempre decepcionado, você vai ser sempre entristecido. Comece a morrer. Jesus fala em João, se não me falha agora, é capítulo 12 ou 13: se o grão de trigo cair na terra, morrer e não morrer, ele fica só. Você vê uma semente, ela só germina e dá fruto quando ela morre. Nós temos que morrer para as nossas vontades, os nossos desejos. Mas Senhor, eu vou sofrer muito. Senhor, é muito duro eu deixar de fazer o que eu gosto. Então você vai perder tudo aquilo que a Bíblia te propõe. Jesus fez a parte dele na cruz do Calvário. Agora você tem que fazer a sua, como Abraão partir para a terra de Canaã no deserto. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, mas você tem que ir fazer como José. Jesus já pagou pelos seus pecados, mas você tem que fazer como Moisés, largar essa vida de príncipe do Egito, essa vida de pecado, essa vida mundana, terrena, diabólica, animal. Jesus já carregou a sua cruz e levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, a sua maldição sobre a cruz do Calvário. Mas você tem que se dispor como Jeremias, tem que estar disposto, porque Jesus fala que aquele que guardar a sua vida perderá, mas aquele que perdê-la encontrará. Você tem que estar disposto a entregar a tua vida como Jeremias, como Pedro, como João, como Tiago. Senão você não conquista, senão você não acha a porta, senão Deus não te usa. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé e buscar o Espírito.